Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas vamos de exercício de JavaScript para vocês entenderem um pouquinho como funciona o array e como você pode treinar a sua lógica para adicionar produtos, né, em algum sistema, algum site que vocês estejam fazendo. Isso aqui é um exercício bem básico, mas já ajuda bastante no desenvolvimento para quem está começando, tá? A gente tem uma estrutura básica aqui. Como vocês podem ver, eu preparei algo muito básico mesmo, só com HTML. Precisamos fazer uma lista de compras no mercado. Adicione no espaço o que precisa comprar. Aqui a gente tem um input, tem um botão, e aqui a gente tem um select também. Então vamos começar. Primeiramente, a gente faz o script aqui e a gente chama o valor dos nossos elementos. A gente vai chamar aqui o nosso input, né? A classe dele, eu nomeei de produto. Então a gente coloca aqui produto, né? Sempre tenta deixar o máximo possível entendível para você. Se for uma aplicação muito grande, você não vai saber o que é depois. A gente vai ter um botão aqui também, então a gente pode chamar ele de uma forma dinâmica. Vou colocar sim, porque a gente tem só um botão na aplicação, tá? Então não faz tanta diferença. Mas se vocês tiverem uma aplicação maior, é melhor vocês darem uma classe ou um ID para o botão, né? A gente vai agora chamar esse botão. A gente vai dar um evento para ele, né? Um ouvinte, né? Um evento de ouvir. O que vai ser ouvido desse botão? Quando a gente chamar ele, vai ser um evento de clique, né? Porque quando a gente clicar, a gente quer que o que a gente adicionar aqui, o que a gente escrever aqui no input, seja adicionado nessa lista, através desse botão. E o nome da função que vai fazer ele adicionar vai ser literalmente adicionar, tá? Eu gosto de usar arrow function, que é mais atual, mas vocês podem usar function normal assim. Desse jeito é a mesma coisa que isso aqui. Tá? É a mesma coisa, não tem problema nenhum, mas eu prefiro usar do jeito mais moderno. Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar esse botão, vamos debugar. Console.log é a melhor forma de debugar. A gente vem aqui, console, ó, beleza, ele já está recebendo a ação, o botão. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável para guardar o valor do nosso input, que a gente chama aqui de produto. Vou chamar de element, né, que é elemento, porque eu quero somente o elemento que está sendo digitado aqui dentro, né, o valor. Eu não quero o input completo. Então a gente vai colocar produto.value de valor. E a gente faz o seguinte, vamos fazer a verificação. De um jeito não precisa colocar, tipo, true, nem vazio e depois colocar um else, não precisa. Você só faz a verificação desse jeito mesmo, né? Se tiver alguma coisa, né, dentro desse valor, ele faz o que eu digitar aqui, tá? Senão não acontece nada. Então é uma verificação simples, tá? Se tiver um valor aqui dentro, o que eu quero que ele faça? A gente agora vai entrar na questão de arrays. Eu vou criar aqui o meu array e ele vai ter um valor vazio no início. Por que let? Porque let é uma variável que ela pode ser, que se eu der um valor para ela, depois eu consigo usar ela mesma, colocar um outro valor dentro dela mesma, tá? Agora uma constante, que no caso daqui, ele não pode ser mudado, né? Constante. Agora let é uma variável que, se você der um valor para ela, lá na frente ela pode ser mudada também. Então, o que eu quero que aconteça depois que eu digitar o que eu quero aqui dentro? Eu quero que o que tá dentro do input que eu digitar seja adicionado aqui na lista. Então vamos fazer o seguinte, uma ferramenta que adiciona valores, que adiciona strings lá pro final é push, para adicionar os produtos, vai adicionar lá na última posição. Então vamos fazer o seguinte, ó, itens.push. Só que se eu deixar ele vazio, ele vai entender como um número, né? Uma posição. Então eu preciso ser claro. O que eu quero que seja adicionado no final do que eu tô fazendo, no final da minha lista? Eu quero que seja adicionado aquilo que eu digitei aqui dentro. Qual que é a variável que guarda o valor que tá aqui no input? A variável element. Então a gente coloca element. Vamos testar e debugar de novo para ver se está funcionando. Ó, ele já adiciona. Ó. Tá vendo? Já está recebendo. Então, o push ele já está adicionando produtos no final. A gente vai criar de forma dinâmica um option. É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, tá, gente? Em HTML. Só que a gente vai fazer por JavaScript de uma forma dinâmica para vocês também irem indo aprendendo. Então, a gente coloca um option aqui, né? Cria uma variável chamada option que está de acordo com o que a gente quer. É uma tag, é um elemento. Então, aqui, ó, tem várias opções, ó. Eu quero um option. Tá? O que a gente faz com esse option? O que a gente coloca dentro dele? A gente coloca o que foi escrito aqui no input. O valor do que foi escrito aqui no input. E qual que é a variável que guarda esse valor? O element, mais uma vez. E como que a gente faz agora para todo o valor que eu digitar aqui, ó, apertar o botão e ser passado para cá? Qual que é a chamada que faz a minha tabela viver? A table. Eu errei, não é uma classe, é um ID. Tudo que for digitado aqui, quando eu apertar o botão, tem que aparecer aqui. Mas para aparecer, precisa chamar. É como se a tabela fosse um elemento pai e o option fosse o elemento filho. Então, dentro de pai, eu quero que o filho seja os meus options. Aí agora tudo que for digitado aqui, boa. Ó, tá funcionando. Uma dica extra, quer deixar um pouquinho mais profissional? Vamos fazer o seguinte. Tá muito ruim eu digitar aqui, adicionar, vir aqui, apagar, escrever outra coisa, adicionar. Esse valor aqui, só o valor do input puro, é o nosso produto, né? O valor do input vai receber vazio toda vez que eu der o adicionar, tá? Toda vez que eu apertar o botão. E o foco, que é o cursor dele, né? Volta
para cá toda vez que eu apertar o botão também. Então, o foco tem que ficar literalmente no nosso input. E assim a gente finaliza a nossa mini aula de array.